Aleluias, nós queremos iniciar esta celebração chamando o nosso general de guerra. O leão de Judá está conosco. A palavra do Senhor diz que nós não lutamos contra as forças humanas, lutamos contra os principados e potestades. Com o Senhor nós temos a certeza de que nós já vencemos. Vamos louvar a Ele nessa noite. Aleluias, na sua casa, glorifique o nome dEle. Exalte o leão da tribo de Judá que está conosco. Deus de Israel é o nosso refúgio. Aleluias. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, é uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, é uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, é uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Estamos no tempo de guerra. Esse é um tempo de guerra. Estamos em tempos de guerra. Guerra que é Cristo nosso general. Guerra que é Cristo nosso general. Venceu o exército inimigo por nós. Esse é um tempo de guerra. Estamos em tempos de guerra. Guerra que é Cristo nosso general. Guerra que é Cristo nosso general. Venceu o exército inimigo por nós. Então não devemos nos intimidar, nem nos amedrontar, nem baixar nossas armas espirituais que servem para destruir os dardos de Satanás. A nossa luta. Nossa luta não é contra homem algum, nem contra carne ou sangue, mas contra o diabo e todos seus anjos que operam nas regiões celestiais. Ele é valente. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte do inimigo e livraremos os cativos de lá. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Aleluia. Com ele entraremos no forte do inimigo e livraremos os cativos de lá. E livraremos. E livraremos os cativos de lá. E livraremos os cativos de lá. Na sua casa, se equipe com o nosso general. Nós fazemos parte desse grande exército. Com ele nós venceremos. E com ele nós somos mais do que vencedores. Ele já levantou o seu exército. E nós podemos lutar com ele nessa noite. Aleluias. Nós marchamos pelo Senhor. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecer. Marche no seu lugar declarando: O nosso general é Cristo. Seguimos
a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Na sua casa, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Ele é o nosso general, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nós marchamos contigo, Senhor. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluias! Na sua casa, no seu lugar, erga um trono de louvor ao nosso general. Nenhum inimigo nos resistirá, porque Ele está conosco. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Graça e paz a todos, amém? Domingo chegou, estamos juntos e juntos para celebrar, bem dizer, aquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Receba o nosso abraço, você que está na sua casa, no conforto do seu lar, junto com a sua família. Muito obrigado por nos prestigiar nesta noite, em mais uma celebração. Nós somos a comunidade Religar em Manaus. Queremos agradecer muitíssimo a sua gentileza por nos receber, por nos acolher, por compartilhar as nossas celebrações com seus amigos, familiares e pessoas conhecidas. Queria começar essa celebração deixando para você um texto da palavra de Deus que está no Salmo de número 18, a partir do verso 1. O interessante desse texto é que no verso de número 2, o salmista vai falar pelo menos 9 vezes, somente neste versículo, o que Deus é para ele, como ele enxerga Deus, como ele sente Deus, como ele crê em Deus, como ele acredita no Senhor. O verso 1 do Salmo 18 vai dizer exatamente assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Ele vai dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Vou repetir, querido, se você conseguir enumerar aí todas esta declaração do salmista, ele está declarando com todo o seu coração quem é a âncora da vida dele, quem é o fundamento da vida dele, quem é o alicerce, a estrutura da vida dele, aquele que vai erguê-lo, aquele que vai mantê-lo, aquele que vai continuamente dirigir e conduzir a sua vida e os seus passos. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Uau! Queridos, meu pensamento e a minha visão em relação àquilo que o salmista está declarando é que parece que ele chegou num ponto de não ter mais palavras para poder expressar quem é Deus para ele, o que Deus tem feito por ele, como Deus tem guardado a sua vida e também toda a sua caminhada. Que você nesta noite, você que está nos assistindo aí na sua casa, junto da sua família, você possa tomar posse dessa palavra, continuamente dizendo: é nesse Deus que eu quero crer, é este Deus que eu quero que seja a minha fortaleza, o meu libertador, o meu escudo, a minha torre alta, aquele que pode me salvar, aquele que é o meu escudo e o meu refúgio. Nesse tempo de tanto pavor e medo que tem muita gente vivendo por aí, volte-se para o Senhor, creia nele, confie nele, e ele vai realizar infinitamente mais de tudo aquilo que você tem pedido ou pensado, segundo o poder que ele pode operar na sua vida. Amém? Eu queria orar nesse instante, orar por você, por sua família, por sua casa.
né? Orar por aqueles que nos assistem nesse momento. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos dá. Obrigado pelo teu favor, obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor é o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre alta. Deus, o Senhor é o nosso fundamento. Pai, eu te peço que o Senhor continue nos guardando em meio a esta pandemia, guardando as nossas famílias, as nossas casas, nos abençoando. Deus, sendo com aqueles que estão enfermos, Pai querido, e visitando eles com a tua mão de graça, com a tua mão de cura e a tua mão de poder. É a nossa oração que nós fazemos assim, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós começamos hoje uma nova série de mensagens. Então queria que você estivesse aí atento, né? Começa hoje e ela vai se estender aí pelos próximos domingos. Então esta nova série tem como tema: é impossível, mas Deus pode. Então hoje vai ser a primeira mensagem e hoje o nosso foco vai ser saúde física e espiritual, tá bom? E no próximo domingo nós teremos a segunda mensagem desta série, ministrando sobre sonhos, né? Em meio a tudo que está acontecendo, você não pode parar de sonhar, deixar de sonhar, colocar os seus sonhos diante de Deus e pedir que Ele então possa conduzir o seu coração e a sua vida para que os sonhos dos céus também se realizem e possam ser consumados na sua vida. Deus abençoe, só estamos começando, tem muita coisa boa ainda. Continue ligado conosco, e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Amém, amém e amém. Aleluia. Profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, e você pode dizer isso para você mesmo, diga assim: mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Sabe, em qualquer tempo, em todos os tempos, no tempo da maior abundância e no tempo da maior escassez, mesmo assim, ainda assim, eu me alegrarei. Você pode se alegrar, nós podemos nos alegrar no nosso Deus, no Senhor, no Deus da nossa salvação. Ele é a fonte da nossa alegria. E é com essa alegria que eu queria te convidar nessa noite a ofertar, a fazer aquilo que você já determinou no seu coração. E você tem alguns mecanismos para fazer isso aí da sua casa. Você pode, por exemplo, utilizar as informações que estarão aparecendo já aí já estão aparecendo na sua tela. E essas informações, com elas você pode então fazer a transferência bancária. Mas talvez, se você não tem o aplicativo baixado no seu celular ou no seu notebook, no seu computador, você pode então fazer a entrega dessa oferta, procurando durante a semana o nosso tesoureiro, irmão Hamilton Martins, e ali, por meio da máquina de débito, você pode também fazer a sua oferta, ou você pode entregar em espécie em mãos, colocar no envelope, discriminar a sua oferta, entregar os seus dízimos. Não há nenhuma justificativa, biblicamente, não há nenhuma circunstância que nos impeça de ofertar, de dizimar, de primiciar e especialmente de nos alegrar no nosso Deus. Amém? Então eu queria te convidar a fazer isso com muita alegria e declarar aí na tua casa: Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. O que me sustenta, o que me deixa de pé, não é o recurso que está no banco, nem que eu tenho ali guardado, não. É o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha provisão. E é por isso que eu continuo me alegrando no Senhor. Vamos declarar: aleluias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vídeos na videira, ainda assim nós vamos nos alegrar no Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és
dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és, Senhor. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira Você pode declarar aí na sua casa? Vai floresça, dizendo. ainda que a videira não dê o seu fruto, Erga a sua voz. mesmo que não haja Senhor, eu quero alimento ouvir essa declaração de fé dos teus eu lábios. me alegrarei Aleluia. em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Olá, queridos, boa noite a todos. Que bom podermos estar juntos nesse tempo e eu quero, nessa oportunidade, poder compartilhar com você uma palavra e, na realidade, é uma palavra em 3 momentos diferentes, né? Nós vamos ministrar nesses próximos domingos sobre o avivamento que precisamos, né? O avivamento que precisamos na vida pessoal, na vida familiar, como também na nossa liderança. Então eu queria que você tivesse com o seu coração com grande expectativa para esse tempo, mesmo nós estando em nossas casas, né, com as nossas famílias, enfrentando esse tempo tão adverso de pandemia, né, onde a gente tem sido provado, testado e tantas coisas têm se dado nesse tempo. Então quero encorajar você para que você esteja junto com toda a família, para que nós tenhamos aí um tempo de celebração, um tempo de alegria, um tempo de fundamentação e de alimentação ainda maior na palavra de Deus. Então, bem-vindo ao ano de avivamento, né? Bem-vindo à nossa série de 3 mensagens sobre avivamento bíblico. O avivamento precisa começar no nosso coração, na nossa vida. E como diz Abacuque no capítulo 3, o verso de número 2, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então o avivamento começa na minha vida, precisa começar na minha vida. Às vezes nós estamos querendo um avivamento na igreja, um movimento na igreja, um rebuliço na igreja, tantas coisas se dando na igreja, mas nas nossas vidas nós estamos acomodados, descansados, vivendo uma vida totalmente aquém, secularizada, longe da presença, distante do Espírito e consequentemente, sem nenhuma comunhão com Deus. Então, o avivamento que precisamos na vida pessoal. Então, essa é a nossa primeira mensagem desta série de 3 mensagens sobre o avivamento que precisamos. Amém? Vamos orar? Queria orar com você, por você e também
por sua família. Pai, nós te louvamos nesse tempo. Obrigado, Pai querido, pela tua infinita bondade e misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Deus, e te pedimos que o Senhor continue nos sustentando. Deus, diante de tantas notícias trágicas, tristes, Pai, que tem enlutado a vida de muitas pessoas, entristecido a vida de muitas famílias. Pai, que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor visite, Pai, aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, nas UTIs, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão lutando, que a tua mão de graça, poder e misericórdia visite a vida deles, opere um milagre, transforme a sua realidade e que tão somente o Senhor seja glorificado pela manifestação no teu poder, poder de cura, Deus levantando do leito aquele que está enfermo. É a nossa oração gratos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você deseja ver sua vida pessoal transformada? Querido, nós vivemos um tempo onde a apatia, aonde a mesmice, aonde o comodismo, aonde o descaso muitas das vezes tem tomado a vida de muita gente que está dentro da igreja. Não é a pessoa que está lá fora, a gente que está dentro da igreja. E às vezes a gente vê as pessoas em alguns momentos das suas vidas tão somente atacando a igreja, criticando a igreja, né? Levantando várias e várias questões sobre a igreja. Porque a igreja não está funcionando, porque a igreja não vai bem, porque a igreja não faz isso, porque a igreja não faz aquilo. Mas você já parou para fazer uma avaliação, uma crítica, uma autoavaliação sobre a sua vida? Sua vida tem sido uma vida fonte de avivamento, de transformação, de crescimento espiritual, continuamente, todos os dias? Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem sido uma testemunha viva e eficaz da graça, da bondade, da misericórdia de Jesus? Você tem sido um exemplo na comunidade onde você está? Querido, nós precisamos definitivamente não olhar para a igreja simplesmente como a culpada de todos, mas nós precisamos olhar para nós e dizer: Senhor, eu preciso de um avivamento, mas para tanto eu preciso me arrepender, eu preciso quebrantar o meu coração, eu preciso mudar a minha perspectiva, eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso mudar o meu jeito de olhar, de falar, de me relacionar, meu jeito muitas das vezes de julgar as pessoas, fazendo isso de forma antibíblica. Então, se você deseja ver uma transformação na sua vida, se você deseja ver a sua vida ainda mais crescendo, você precisa buscar de Deus e pelo Espírito de Deus exatamente este avivamento. Eu quero pensar com você então nessa noite, neste primeiro momento, no texto de Efésios, no capítulo de número 4, os versos de 10 a 32. Efésios, capítulo de número 4, do versículo 10 até o versículo de número 32. Então deixe sua Bíblia aberta aí com a sua família, no conforto da sua casa, mas que o seu coração esteja focado nisso, que o Espírito de Deus continue falando à sua vida e ao seu coração. Então, se você quer agradar a Deus e honrar a sua vocação, você precisa estar disposto a isso, você precisa buscar, você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, deseja ver o poder de Deus utilizando a sua vida como um instrumento poderoso para abençoar, para alcançar a vida de outras pessoas. Você almeja que suas orações sejam respondidas integralmente pelos céus, diante daquilo que você tem colocado diante de Deus, a sua petição, o seu clamor. Quer ser um vaso de avivamento para o mundo, neste mundo. Qual tem sido os anseios e os desejos do seu coração? Se deseja todas estas coisas, então a barreira do pecado que se encontra entre você e Deus tem de ser definitivamente derrubada, demolida, abolida completamente da sua vida e da sua caminhada. E o estilo de vida de santidade e amor a Deus precisa ser renovado na sua vida todos os dias, querido. Não esteja contente com a vida que você tem levado, mas viva um descontentamento santo, querendo sempre mais crescer, querendo sempre mais ter a sua vida elevada diante de Deus. Então, embora todo discípulo esteja perdoado e colocado eternamente em Cristo, Deus resolveu fazer e trazer para nós a disciplina e permitir que nós sejamos eficazes naquilo que Ele tem para realizar, para consumar a partir da nossa vida e também da nossa caminhada com Ele. Então, para sermos restaurados, nós precisamos de uma
cirurgia espiritual. E essa cirurgia espiritual precisa acontecer de dentro para fora. Deus operando, Deus agindo, Deus manifestando. Então, o avivamento pessoal que começa quando o servo encara com honestidade o seu pecado e deseja uma mudança a partir da sua vida pessoal. Querido, o nosso grande problema é que nós queremos a mudança na vida do irmão, do ciclano, do beltrano, daquela família, daquele amigo, daquele camarada. E nós não temos a coragem e a capacidade de sairmos da negação e reconhecermos que nós precisamos mudar em nós muitas coisas. Muitas coisas, diariamente, constantemente. Então, embora seja uma atitude dolorosa de reconhecer, de querer definitivamente a mudança, de nós banirmos o pecado da nossa vida, somente a sinceridade com Deus e com os outros nos capacitará como crentes a andar em pureza e poder. Então, as seguintes resoluções não constituem uma fórmula. Não é uma fórmula, não é algo mágico que vai resolver e que vai trazer toda a solução para a sua vida. Mas você precisa querer, você precisa desejar, né? Mas são exigidas de todo real discípulo de Jesus Cristo. Então, orando com humildade, examine seu próprio coração, pare de julgar os outros, pare de condenar os outros. Querido, a Bíblia está tomada de grandes feitos dos céus na vida de homens, avivamentos que se deram, avivamento em Jerusalém, avivamento lá com Paulo e os demais apóstolos, avivamento que aconteceu por Martinho Lutero no século XVI, avivamento que aconteceu no século XVI por João Calvino, por Zwinglio, avivamento que aconteceu na Rua Azusa. Há vários avivamentos acontecendo em todo o tempo na história de igrejas locais, em vários países, em todo o mundo, mas você precisa querer isso para a sua vida diária, para a sua caminhada, para aquilo que você decidiu com Deus estabelecer como aliança dos céus. Então, comece agora mesmo a arrepender-se e a voltar-se para o Senhor. Coloque toda a sua confiança em Deus, pois somente Ele pode torná-lo santo. Então, Deus fará proeza na sua vida. Então eu quero deixar aqui a partir desta palavra, esta carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja que estava em Éfeso, na Ásia Menor. Então ele traz aqui um tesouro para nós hoje. A palavra é viva e aviva, Senhor, a tua obra na minha vida e no meu coração. Então, para que essa palavra seja a palavra de ordem nas nossas vidas, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, independente da minha realidade financeira, da minha realidade familiar, da minha realidade relacional, primeiro, creia no agir do Senhor e do seu Espírito. Então, esses são os primeiros 3 pressupostos que eu quero deixar para você nesse texto de Efésios, no capítulo 4, os versos de 10 até o verso de número 32. Creia no agir do Senhor e do seu Espírito. Então, todos os seus movimentos visam desenvolver a sua fé. A sua fé, então, é crer no agir do Senhor e do seu Espírito. Então Deus pode agir na sua vida, Deus pode agir no seu coração, Deus pode mudar a sua realidade, mas você precisa querer definitivamente romper com o pecado, definitivamente levar uma vida consagrada, uma vida de santidade para com o Senhor. Efésios 4:10 vai dizer: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Deus não mudou, Deus é o mesmo. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu. O Espírito de Deus foi derramado entre nós. Nós precisamos nos apropriar dele, vivermos uma vida intensa com ele, um relacionamento estreito com ele. Então, creia no agir do Senhor e do seu Espírito. Um segundo pressuposto: creia, receba e desenvolva os dons que ele entregou à igreja para preparar para o ministério. Querido, todos nós temos dons, e o que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é pessoas negando os seus dons, virando as costas para os seus dons, dizendo que não podem, dizendo que não conseguem, dizendo que são incapazes, dizendo que estão tristes, que estão abatidas. Mas creia e receba e desenvolva os dons que ele lhe entregou à igreja. Eu e você somos a igreja, e é as nossas vidas que Deus quer usar para que o ministério flua, o ministério aconteça, o ministério cresça, o ministério alcance outras pessoas.
o ministério possa ser a expressão exata dos céus aqui na terra. O que você tem feito? Qual tem sido a sua contribuição nesse tempo? Qual tem sido? Então, o terceiro pressuposto para que você viva de fato aquilo que Deus tem e quer para a sua vida, para o seu coração, que você precisa caminhar continuamente nesta direção, sem duvidar em nenhum momento, sem vacilar em nenhum momento. Creia e receba e desenvolva os dons que Ele lhe entregou. Quais são os seus dons? Você já os identificou? Você sabe no que você é bom, naquilo que Deus colocou no seu coração? Qual é a capacitação do céu que Ele lhe deu? Efésios 4, 11 e 12 vai dizer: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, ou seja, com o objetivo final de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Terceiro pressuposto, para que o alvo seja alcançado, todos precisamos crescer em unidade de fé, mirando o nosso alvo, que é a plenitude de Cristo em nós. Sermos cheios do Espírito de Deus, a plenitude de Cristo em nós. Querido, nós precisamos ser semelhante àquela canção que diz que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu seja colocado, escondido atrás da cruz, que eu não prevaleça, mas que prevaleça o Espírito, o caráter, os dons, os valores, os princípios e as ordenanças de Cristo, os decretos de Cristo sobre a minha vida e sobre o meu coração e caminhar. Efésios 4,13 vai dizer: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo à igreja e aos cristãos de Éfeso: deixem de ser meninos, deixem de ser imaturos, deixem de ser crianças tolas, que por qualquer coisa acabam na realidade se entristecendo ou muitas das vezes ficando completamente distantes da presença. Ele está dizendo: cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Querido, o nosso alvo é para frente, não é para trás. Nós precisamos caminhar para frente, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós precisamos de fato estarmos estabelecidos. Então, quero deixar para você 7 bênçãos que o avivamento vai gerar na sua vida pessoal, na minha vida pessoal. Guarde isso. Esse esboço vai estar pronto, depois você pode pegar ele vai estar disponível nos nossos grupos de WhatsApp, você vai depois poder compartilhar na sua célula, né? O esboço vai estar lá prontinho, bonitinho em PDF, para que você possa ter disponível no seu smartphone, tá bom? Então, 7 bênçãos que o avivamento vai gerar em nossa vida pessoal. Primeiro, maturidade para discernir o erro. Maturidade para discernir o erro. Efésios 4,14 vai dizer: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Querido, nós estamos vivendo na geração líquida. O que é a geração líquida? É a geração que não consegue mais apreender de forma contundente, de forma profunda, os valores eternos da palavra de Deus. A gente tem uma geração que é uma geração hoje que está sendo praticamente orientada, doutrinada, discipulada pelos os youtubers, pelos os profetas da internet, das redes sociais, gente que fala uma coisa aqui, gente que fala uma coisa ali, gente que está dizendo outra coisa acolá. Então, maturidade para discernir o erro. Como é que eu vou ter maturidade para discernir o erro? Se eu leio a palavra, se eu medito na palavra, se a minha vida está concatenada com a palavra de Deus, se isso é uma prática diária da minha vida, se eu reflito sobre essa palavra, se eu tomo a palavra como a minha única regra de fé e prática, se é a palavra que norteia a minha vida e o meu coração, se é a palavra que abre os meus olhos para discernir o que pode e o que não pode, o que é correto e o que não é correto. Então, a bênção que o avivamento vai gerar na sua vida pessoal é a capacidade, é a maturidade para discernir o erro. O que é o erro para você? Tem muita gente que está tratando o erro como aquilo que é o certo, é o correto, é o exato.
nesse tempo de coisas tão absurdas que estão acontecendo. Então, o erro é o erro, o certo é o certo, o pecado é pecado. As consequências do pecado são consequências do pecado. Elas virão sobre a vida daqueles que pecam. A justiça de Deus vai continuar sendo a justiça de Deus. O perdão de Deus vai continuar sendo o perdão de Deus. Mas o Senhor está dizendo pelo seu Espírito, a sua vida e o seu coração: ei, aviva a obra na sua vida, no seu coração. Desperta. Deus tem uma bênção especial para você nesse tempo de avivamento, o ano profético de avivamento. Então busque em Deus maturidade para discernir o erro. E aí, querido, você não vai ser aquela Maria vai com as outras. Você não vai simplesmente no fluxo, você não vai simplesmente seguir a onda, porque você está firmado na palavra e você já tem maturidade para discernir o que procede e o que não procede, o que é correto e o que não é, o que é errado e o que é certo. Amém? Em segundo lugar, a bênção que o avivamento vai gerar em nossa vida pessoal: crescimento em amor para servir. Crescimento em amor para servir. Efésios 4, os versos 15 e 16 vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, nós somos a igreja. E às vezes nós estamos nos debatendo, às vezes nós estamos lutando, às vezes nós estamos nos desgastando, às vezes nós estamos envelhecendo, exatamente procurando pessoas para fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo. Lutando com pessoas que têm o dom, que têm já as capacitações do Espírito para fazer aquilo que ela deveria estar fazendo. E muitas das vezes está sendo feito por um outro que não tem a capacitação, não tem o dom, não tem a habilidade, por conta disto ou daquilo. Crescimento em amor para servir. Você tem crescido em amor para servir, você tem servido com excelência, você tem servido com dedicação, você tem se esmerado para fazer o seu melhor, para entregar o seu melhor aos céus. Querido, o avivamento que nós precisamos na nossa vida pessoal, ele consequentemente vai trazer consigo crescimento em amor para servir. Independente de onde eu esteja, independente de qual seja o serviço que eu estou realizando, pode ser de repente arrumando algumas cadeiras, pode ser ministrando numa célula, pode ser servindo numa célula, pode ser ouvindo uma palavra numa célula, pode ser de repente lá na igreja intercedendo por alguém, pode ser recepcionando alguém, não importa, crescimento em amor para servir. Ninguém cresce fora do amor, todos cresceremos, mas todos cresceremos com o amor que vem dos céus, que é o amor de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, a bênção que o avivamento vai gerar em nossa vida pessoal é mudança de comportamento para seguir Cristo. Efésios 4, 17 a 21, ele vai dizer assim: eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Querido, mudança de comportamento para seguir a Cristo. Eu não posso dizer que sigo a Jesus e ter a mesma vida que eu tinha quando eu vivia na prática do pecado, longe de Cristo, na ignorância, praticando as maiores atrocidades. O texto está dizendo exatamente isso. O texto está dizendo, eles se entregaram à depravação. Querido, tem muita gente dentro da igreja depravada, vivendo uma vida mentirosa, uma vida falsa, uma vida superficial, uma vida que a pessoa às vezes não é nem amiga do Evangelho, pelo contrário, acaba sendo um destruidor do Evangelho, acaba envergonhando o Evangelho de
de Cristo Jesus, envergonhando a igreja, colocando a igreja, às vezes, numa situação extremamente constrangedora, de saia curta, sem a gente saber muitas das vezes o que pode fazer. Estes precisam ter mudança de comportamento para seguir a Cristo, porque Cristo é a nossa referência, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão, e se nós temos Ele como modelo e padrão, nós veremos que nele não há mentira, nele não há inverdades, nele não há nenhum tipo de simulação, nele não há fofoca, nele não há mentira, nele não há intriga, nele não há mimimi, nele não há contenda, nele não há nenhum tipo dessas coisas. E muitas das vezes nós temos cristãos que estão reproduzindo exatamente o contrário daquilo que é o caráter de Cristo Jesus, e se reproduzem o contrário, não são de fato seguidores de Jesus, porque estão fazendo o contrário àquilo que estabelece a sua bendita palavra. Mudança de comportamento, ou seja, é ser radical. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fofocava, não fofoque mais. Porque na referência do nosso Salvador Jesus Cristo não existem essas coisas. Então, ou você muda, querido. Ou você é, ou você não é. Não dá para viver em cima do muro. A palavra vai dizer que a palavra de Deus vai dizer que nós não podemos ser nem frios e nem mornos. Nós precisamos ser quentes. Ou melhor, não podemos ser nem quentes e nem mornos e nem frios. Precisamos ser quentes, né? Tem muita gente morno, tem muita gente ali. A palavra de Deus vai dizer que se aqueles que estão vivendo assim estão prestes a serem vomitados da boca do Senhor. Mudança de comportamento. Mude não para que as pessoas vejam, mas mude para viver uma vida de comunhão com Deus. Mude para que a sociedade, mude para que a sua vida seja um exemplo, seja uma referência, e as pessoas sejam tocadas pela sua mudança, pela sua transformação, pela sua nova vida em Cristo. Em quarto lugar, uma outra bênção que o avivamento vai gerar na sua vida pessoal: testemunho evidente de nova vida. Querido, se você já mudou, se você tem um comportamento diferente, o seu testemunho, consequentemente, vai ser diferente. Efésios 4, 22 a 24, ele vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Querido, eu tenho ficado muitas das vezes entristecido, e em alguns casos até escandalizado, com o testemunho de muitos cristãos. De muitos cristãos. Não é de cristãos de outras igrejas, não, da nossa igreja. A forma como as pessoas às vezes vêm nos falar sobre algumas pessoas, como algumas pessoas têm vivido, como algumas pessoas têm se comportado, como algumas pessoas têm se revelado. Entenda, seu testemunho precisa ser um testemunho que evidencie uma nova vida em Cristo. Em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde está o novo na sua vida? Aonde está o seu novo testemunho? Aonde está o seu novo linguajar? Aonde está o seu novo comportamento? Aonde está a sua nova postura? Aonde está o seu novo estilo de vida em Cristo Jesus? Testemunho evidente de nova vida. Você tem? É visível? As pessoas reconhecem? As pessoas têm falado sobre o excelente testemunho que você tem dado, aonde você tem estado, ou tem sido o contrário? Reavalie, querido, reconsidere e volte para a referência, para o modelo e para o padrão, que é Cristo Jesus. Amém? Em quinto lugar, a bênção que o avivamento vai gerar em nossa vida pessoal: comportamento e temperamento diferente da sociedade. Tem muita gente vivendo dentro da igreja de Cristo Jesus em todos os lugares do mundo, mas sem impactar o meio onde ela está vivendo, sem impactar a sociedade, sem impactar a sua família, sem impactar os seus amigos, sem impactar os seus relacionamentos. Comportamento e temperamento diferente da sociedade. Eu sei que isso é algo muito delicado na vida de muita gente. Às vezes é delicado na minha, né? Eu herdei o temperamento da minha mãe. E às vezes isso é
difícil para mim lidar. Às vezes, algumas coisas a gente quer estourar, algumas coisas a gente vai precisar contar mais de 1 a 10, vai precisar contar de 1 a 100 e frear e passar por uma situação, às vezes, que você, mesmo estando certo, vai ter que reconsiderar. Então, comportamento e temperamento diferente da sociedade. Efésios 4, 25 a 29 vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Querido, não é fácil, mas não é impossível. Não é possível. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nós precisamos ter cuidado com a nossa língua. Como é que nós vamos estar vivendo um avivamento pessoal, intenso, uma chama flamejante, o fogo descendo sobre as nossas vidas e as nossas cabeças, e a nossa vida em sociedade, a nossa vida com os nossos relacionamentos vai destoar disso, vai ser diferente disso. O texto está dizendo: antes o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olhe para o seu comportamento, reavalie, reconsidere. Querido, nós temos chegado a conclusões que são conclusões que nós sabemos desde o início, não é? Nesse tempo de pandemia, nossa vida está por um fio. E às vezes nós estamos perdendo tempo com coisas tão banais, com coisas tão insignificantes, com coisas que não acrescentam em absolutamente nada. Às vezes nós perdemos muito tempo da nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, e são às vezes dezenas de anos, quando nós deveríamos estar fazendo o certo, e ficamos brigando para fazer o erro, aquilo que não acrescenta. Então, definitivamente, comportamento e temperamento diferentes na sociedade, que as pessoas olhem para você e digam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem tratado pelos céus, tratado pelo Espírito, dominado pelo Espírito, um homem que exala a graça, a bondade e também o perdão dos céus. Amém? Em sexto lugar, bênção que o avivamento vai gerar em nossa vida pessoal: santidade para honrar ao Senhor. Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Santidade para honrar ao Senhor. Querido, uma vida santa não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível, mas existe um preço, né? Você precisa abrir mão de tudo aquilo que não vai acrescentar, daquilo que não vai agradar ao Senhor, daquilo que não vai abençoar a sua casa, a sua família. A vida de santidade, a Bíblia diz que sem a santidade nós não chegaremos a Deus, nós não veremos a Deus. É preciso viver vidas santas, separadas, consagradas ao Senhor. Ao Senhor. Não é ter uma capa de santo, não é querer dissimular uma santidade, não é querer aparecer santo para outros, para dizer que é melhor do que outros, para dizer que é mais santo que os outros. Não é isso. Mas é seguir o padrão bíblico, ser de santos como eu sou santo. Essa é a recomendação bíblica, santidade para honrar ao Senhor. Quando você decide a viver uma vida de santidade, você está dizendo que decide honrar a Deus, honrar os céus e abençoar as pessoas que estão próximas de você. Você tem vivido em santidade? Ou tem vivido uma vida de pecado, de vergonha, de tristeza, a ladeira abaixo? Isso não vai acrescentar, isso não vai lhe levar a lugar nenhum, pelo contrário, é extremamente comprometedor. Então, santidade para honrar ao Senhor. Viva uma vida de santidade. Sétimo e último lugar, a bênção que o avivamento vai gerar na sua vida pessoal. Emoções pessoais saudáveis consigo e com o próximo. Efésios 4, 31, 32 vai dizer: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês
em Cristo. Querido, emoções pessoais saudáveis consigo e com o próximo. Tem gente que quer ser perdoada por Deus, trabalha para ser perdoada por Deus, mas é uma luta perdoar o seu próximo. Perdoar aquele que o ofendeu, perdoar aquele que o destratou, perdoar aquele que de repente falou alguma coisa contrária a ele. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Emoções pessoais saudáveis consigo e com o próximo. E aqueles que foram perdoados, alcançados e as suas emoções foram transformadas. As suas emoções agora foram dominadas pelo Espírito de Deus. E ele tem agora emoções saudáveis. Então ele não vai ter dificuldade de perdoar aquele, ele não vai levar em conta aquele que falou isso, aquele que disse aquilo, mas ele vai viver uma vida reta para com Deus, porque ele tem as suas emoções saudáveis. As suas emoções saudáveis. Ele tem um autocontrole, que é o Espírito de Deus que vai trazer sobre a sua vida. Amém? Então, para concluir, quero deixar o texto de Hebreus 12, 14, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Querido, então a palavra de ordem é maturidade, crescimento, mudança, testemunho, comportamento, santidade e cura. Emoções pessoais saudáveis são emoções curadas pelo Senhor, curada pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 4:15, como lemos, vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu creio, eu acredito e eu confio que é possível viver assim, desta maneira. Então, desejo estas bênçãos na sua vida pessoal, para assim você estar honrando a Deus e abençoar a igreja de Cristo aqui na terra. Esteja com grande expectativa, porque no próximo domingo nós teremos a segunda mensagem desta série, o avivamento que precisamos na família. Amém? Eu queria orar por você, encerrando essa palavra, e queria desafiar você, convidar você nesta noite. Se você nesta noite quer tomar a decisão no seu coração de receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, para viver este avivamento na sua vida, vai ter um QR Code aí. Você vai poder posicionar a câmera do seu celular e você vai poder preencher essa ficha e vai nos encaminhar essa ficha. Se você nessa noite está tomando a decisão de se reconciliar a Cristo Jesus e a igreja do Senhor, também se manifeste aí, pegue o seu celular, posicione aí no QR Code e envie para nós, preencha a ficha. Se você nessa noite está tomando a decisão de ser batizado, da mesma forma, posicione o seu celular, copie por meio da sua câmera, da câmera do seu celular esse QR Code e nos envie, e nós faremos um contato com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor continue manifestando a sua mão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta celebração. Guarda a vida dos meus irmãos, Deus, guarda a vida dos nossos amigos, das nossas famílias, dos nossos queridos, guarda a nossa casa, Deus, em nome de Jesus. Obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, que teu Espírito, Deus, possa fazer com que ela esteja ainda mais arraigada no coração dos meus irmãos, da tua igreja, e que nós vivamos definitivamente esse avivamento pessoal, porque Deus precisa da vida de homens e de mulheres que estejam dispostos, que estejam determinados, Pai, e a serem usados como verdadeiros avivalistas para abençoar esta cidade, esse estado, esta nação e o mundo. Muito obrigado, nós te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus o Filho, que o amor de Deus o Pai e as consolações do seu santo e bendito Espírito seja com a minha vida e com a sua vida, a minha casa e a sua casa, a minha família e a sua família, a igreja de Jesus aqui e a igreja do Senhor espalhada em toda a terra. Amém, amém e amém. Não somos dos que retrocedem, vamos avançar, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, aleluia. E uma semana abençoada, independente de qualquer situação, qualquer circunstância, sempre ore para o alvo, prossiga para esse alvo, amém.